Boa noite, sempre um prazer imenso, tá, família? Eu sou Júnior, terapeuta, consultor em dependência química. Hoje sempre um grande prazer, nessa noite, todas as quartas-feiras, nós falamos dentro do Amor Exigente, fazendo uma orientação semanal para que as famílias possam ir amadurecendo, possam ir entendendo todo o processo, a recuperação do seu ente querido, para que essa pessoa possa realmente encontrar no norte. E para você, familiar, também estabelecer uma boa conexão com essa pessoa que sofre pela dependência química ou pelo alcoolismo, para que você aprenda dentro dos comportamentos, das orientações do amor de gente, que esse é o objetivo maior de tudo isso. Antes de mais nada, antes de darmos início e dando continuidade nessa orientação dessa semana, peço para você se inscreva no canal, sabe? Partilhe com as pessoas que você conhece, mande nos grupos de WhatsApp, para que essa informação, obviamente ajudando pela divulgação do nosso trabalho, do canal, mas também, com certeza, com o maior objetivo, que é a informação chegue, o conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis, e que elas possam realmente encontrar uma direção, encontrar um norte, e viver uma vida plena, saudável, dentro dos objetivos da família, da sociedade. Tá bom? Então, como nós falamos hoje, estamos revendo os princípios éticos. Os pilares de sustentação do Amor Urgente, da Federação do Amor Urgente, é o quê? Os princípios básicos, princípios éticos, a espiritualidade pluralista, e também a responsabilidade social. Hoje, ainda estamos no mês de outubro, falando do princípio básico cooperador, entendendo, quando nós falamos de cooperador, o princípio cooperador de cooperação, quando as pessoas conseguem entrar, trazer uma ligação, tendo essa troca, entendendo-se o que realmente é importante. Eu preciso doar para que as pessoas também, da mesma forma, entendam que é importante essa cooperação, principalmente dentro do contexto de família. Quando um se doa mais que o outro, acaba havendo uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga de afazeres, o qual um acaba sofrendo, mesmo que em silêncio, mesmo que não falando, mas acaba sofrendo. Foi sobre isso que nós falamos em todas essas semanas passadas. E hoje, dentro desse princípio ético, falando de espiritualidade, que é um dos pilares deste amor exigente, é importante ressaltar sobre isso, família. Tá? Nós sabemos que dentro de cada família, até mesmo dentro da própria família, existe a diversidades de religiões. Às vezes o pai e a mãe seguem uma religião, o filho segue outra, e está tudo certo. É importante entender isso, sabe? Algo que afere até muitas famílias. A espiritualidade tem um outro sentido, um outro significado. É sobre uma maneira de viver, é sobre fazer uma reflexão familiar, sentar-se, não sei, um horário, estabeleça um horário, sente-se à mesa, faça uma reflexão, Se for preciso, leia uma passagem bíblica, se for de consenso comum. Mas se tiver uma diversidade de religiões na família, respeite a identidade de religião do seu ente querido. Respeite a diversidade de crença dessa pessoa. O importante, família, agora nós estamos pensando em recuperação. Esse processo é sobre sobriedade, não é sobre religião, muitas das vezes. Às vezes nós ficamos fixados dentro de um propósito, dentro de um pensamento fixo, de que é preciso estar dentro de uma religião para a pessoa se tratar, sair da dependência química, esse ente querido. Mas é muito maior que isso. É importante ter um compromisso, estabelecer, olha, antes que alguém fale alguma coisa diferente. É importante ter uma religião, algo a seguir, ter uma crença no qual você acredite, porque isso também é uma forma de disciplina, dentro de regras, dentro de contexto de princípios éticos, daquilo que eu preciso seguir. Mas estabelecer uma boa conexão com esse eu e o meu poder superior é importante, isso é o mais importante. É da maneira que eu compreendo, da maneira que eu entendo. Talvez a minha compreensão e a sua sejam diferentes, mas o importante é que nós, como família, possamos sentar-nos à mesa, depois do jantar, sentar no sofá, fazer um momento com a família, porque esse é o maior intuito, porque a espiritualidade ela precisa estar reinando na sua família. Esse princípio ético
precisa fazer parte do seu contexto familiar, no qual você, promoveram a espiritualidade no grupo familiar, cujos membros são inseridos, fazem parte de uma mesma denominação religiosa ou não, né? Torna-se uma vivência desse princípio facilitada, entendeu? Sabe o que é chegar e sentir que aquele clima, aquela harmonia no ambiente familiar? É sobre isso, né? Trabalhando essa espiritualidade dentro da sua família, um momento de reflexão, como eu falei, talvez fazer uma reflexão semanal ou diária, não sei, entendeu? Mas sempre trazendo, eu sei de casos de famílias que hoje estão vivendo recuperação, né? E hoje fazem isso, independente da religião de cada um, sempre sentam-se, né, na mesa ou depois do jantar ou combinam um sábado à noite, sentam e conversam e falam e como é que você fez essa semana. E isso é um processo de espiritualização, sabe, no qual há uma troca, há uma identidade com as pessoas, né? Criar um momento de espiritualidade, abastecer a família de pensamentos positivos, de energias boas, de coisas boas. É sobre isso, essa é a importância dessa espiritualidade. Isso é espiritualidade. É a família entender o outro. Estamos falando de cooperação? É a família entender o outro, expor os sentimentos, falar sobre aquilo que está difícil, sobre as dificuldades do trabalho, e aí trabalhar uma espiritualidade. Olha só que interessante. Podemos criar na família um momento para a espiritualidade, que pode ser nos minutos que antecedem o jantar, por exemplo. No entanto, muitos lares possuem uma diversidade religiosa entre os componentes da mesma família. Neste caso, podemos adotar a espiritualidade pluralista, que é entender que todas as religiões são aceitas e não mesmo das nossas diferenças de crenças de religiões, o importante é estabelecer uma boa valorização, valorizando o conjunto, o que é importante dentro da família. Olha lá, e quando nós puxamos uma partilha, por exemplo, entender isso, como agir dentro do grupo familiar, promovendo a espiritualidade acima da religião, né? Como que eu posso fazer isso? Entender, eu respeitando, né, as religiões, entender o que é em comum, busque o que é comum entre as religiões, né? Se textos, né, que não sejam simplesmente textos bíblicos, mas que sejam textos que falem sobre espiritualidade, que façam reflexões, né, sobre a vida, sobre motivação, sobre questões da sociedade. Isso você está estimulando as pessoas a fazer uma reflexão que é importante, né, meditar sobre as coisas. Né? Coloque uma música agradável que estimule a fazer essa reflexão. Né? Esse é o objetivo, tá bom, família? Esse é o objetivo. Busque dentro de vocês o que você... Cada família tem uma identidade. Talvez às vezes a gente, a dependência química tirou tanta coisa de nós, que até esses pequenos momentos de sentar, de ter uma troca, de conversar, de olhar no olho, de dar um abraço, né? E como eu falei há pouco, colocar uma música que seja agradável, para que todos possam realmente entrar numa conexão. Essa troca, cooperar, né, e dar o que eu mais tenho de valioso, que é o meu tempo, né, e identificando que as pessoas, às vezes nessa correria, nessa loucura do dia a dia, não param uns 5 minutos, 10 minutos do seu dia para sentar e ouvir. E muitas vezes a gente sabe que a dependência química, ela tem as pessoas criam essa distanciamento, né, esse distanciamento familiar. Hoje, que a fala fica muito perdida, nós não conseguimos mais ter uma troca, né, e o objetivo quando nós falamos desse movimento de construir um ambiente espiritualizado e valorizando o momento, o conjunto, de estar todos juntos, é para que isso seja recuperado. É fazer novamente uma reabilitação social, uma reinserção novamente dessa pessoa que sofreu com a dependência química, trazendo ele para perto, mostrando: nós estamos com você, nós estamos juntos. Esse é o objetivo dessa espiritualidade familiar. Né? E olha lá, o que eu tenho feito para promover a espiritualidade nos grupos da minha família? O que você tem feito? De que forma você tem colaborado? Né? De que forma você tem, dentro de um contexto, buscando coisas e informações? Vamos falar sobre isso. Olha, eu vi um texto bacana, por que a gente não lê o texto e partilha entre nós? E puxa uma partilha, faz uma partilha de sentimentos. Como é que está o seu sentimento essa semana?
E espiritualidade é isto. Aí vocês encontram um consenso comum familiar, né, e estabelecem metas semanais para trabalhar sobre isso. Ó, semana que vem vamos discutir sobre isso. Vocês conseguiram? Você fez? Você não fez? Sabe? O que a família precisa fazer para ter mais tempo junto? Para desfrutar mais tempo? Isso é espiritualidade, família. É sobre vida, uma vida saudável. É uma vida no qual as pessoas conseguem sem medos. Sabe quando a dependência química fez isso? A adicção fez isso? Né? Ele deixou a mãe e o pai com medo, a esposa com medo. Essa pessoa tem medo de falar, porque acha que em todo momento, só porque ele vai partilhar, vamos falar que ele está usando droga. Não. Quando nós criamos, nós quebramos isso que distanciava e trazemos mais para perto, as pessoas podem se sentir mais seguras em partilhar, em falar os seus verdadeiros sentimentos, e aí cria uma boa conexão. É sobre isso. Então entenda que a importância dessa espiritualidade é para promover uma espiritualidade em seu grupo familiar, criando um conjunto familiar, harmonia familiar, para que essa família possa criar objetivos, criar sonhos, porque por muitas vezes, dentro da dependência química, as famílias deixaram de sonhar até mesmo. Né? Perderam o sentido do que realmente era importante, esse momento de, como eu falei, sentar na mesa, olhar nos olhos das pessoas, compartilhar e falar assim, e principalmente escutar. O que você tem para falar aí hoje? Como é que foi essa semana? Como é que foi o seu dia? É sobre isso. É uma construção de um lar espiritualizado. Tá bom? Agradeço a todos, né, pelo carinho, pelo respeito, por sempre compartilharem e partilhar meu vídeo. Né, comente aí embaixo, deixe seu comentário, e mande perguntas, né, que logo depois eu posso enviar umas respostas. Tá bom? Também acompanhe lá no TikTok, beleza? Júnior Buranello 83. Uma boa noite, agradeço a companhia de todos.